Estamos recebendo nos nossos estúdios o médico urologista da Clínica Veridium, Dr. Carlos Watanabe, que hoje vai falar com a gente sobre transplante de órgãos, um assunto que está dominando o noticiário aí nos últimos dias. Dr. Carlos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia aí o nosso ouvinte que está do outro lado do rádio. Uma satisfação estar com vocês de novo aqui. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, a gente tem ouvido falar mais ainda sobre esse assunto, especialmente nos últimos dias, por conta do Faustão, o apresentador Fausto Silva, que entrou aí na fila por um transplante de coração. Outras personalidades também estão esperando por um transplante. O próprio funkeiro MC Marcinho também está aguardando também por um transplante de coração. E aí esse assunto volta a ser falado, né, doutor? O que a gente pode pincelar inicialmente sobre esse tipo de transplante? Então, Ariane, o transplante, de uma forma geral, né, o transplante de coração é um dos transplantes mais complicados que a gente tem em termos de necessidade, de velocidade para a gente poder fazer. Então, imagina só que um transplante de coração tem que ser feito em 4 horas após a captação do órgão. E a gente, apesar de ser uma fila pequena relativamente aos outros transplantes de outros órgãos, então a gente tem uma fila estimada em 390 pacientes aguardando por transplante nessa fila. É um transplante que tem uma demanda de velocidade muito grande e a gente tem uma baixa disponibilidade desse órgão, né? O coração é um órgão nobre. Então, é difícil de você ter doadores em um tempo hábil para conseguir chegar naquele paciente. Então, muitas vezes, como é que você vai transportar o órgão? De repente, você tem até um doador compatível que está em outro estado, mas como é que ele vai chegar àquele paciente que está precisando? Então, é um transplante realmente bem complexo, o transplante de coração. Depois disso, a gente tem um transplante de pulmão, que também é bem difícil, transplante de fígado, transplante de rim, transplante de córnea. Então a gente tem vários tipos de transplante. É fundamental que a gente ajuste aí para a nossa realidade e com certeza o Faustão está precisando nesse momento bastante. Ele está numa situação mais crítica, é um paciente que está aí fazendo diálise, então está recebendo suporte avançado, é um paciente que vai precisar nos próximos dias aí desse transplante. Naquele nosso papel de destrinchar tudinho para o nosso ouvinte, doutor, o que é a diálise? Então a diálise, né? Porque ele está atualmente em diálise, e diálise na verdade é uma terapia para substituir o rim. Então ele não está só com problema de insuficiência cardíaca nesse momento. Então o Faustão está passando por um problema de insuficiência renal. E a gente sabe que tem muitos pacientes que têm insuficiência cardíaca, que estão com problema no coração, que nessa fase evoluem com insuficiência renal e às vezes precisa de um transplante inclusive de 2 órgãos. Precisa do transplante de coração e o transplante de rim de forma simultânea. Não é o caso dele nesse momento, acredito que a equipe tenha se planejado para fazer o transplante de coração e posteriormente talvez pensar nessa questão do transplante de rim, mas existe no Brasil uma grande necessidade de fazer muitas vezes os 2 transplantes juntos, o que torna mais complexo o procedimento. Imagino. Uma informação para você que nos acompanha: o Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células, que é garantido a toda a população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, que é responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos transplantes realizados aqui no Brasil. Apesar desse grande volume de procedimentos realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera para receber um órgão ainda é grande, como nos disse agora há pouco Dr. Carlos. Em números absolutos, o Brasil é o 2º maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Ariane. Que interessante, né? Doutora, não tem como a gente pensar no transplante de órgãos, né, sem pensar na importância e no tabu que muitas vezes ainda existe em cima da doação de órgãos, né? Ontem mesmo eu conversava com algumas pessoas e uma delas me disse que quando uma pessoa conhecida dela morreu, o pai dessa pessoa recebeu uma ligação perguntando se a família queria doar os órgãos e ele ficou extremamente consternado. Nossa, que falta de sensibilidade. Meu filho acabou de morrer, como é que eles estão pedindo isso? Mas meio que não tem como ser em outro momento, né? É difícil a gente tentar processar, porque a gente sabe que quando alguém parte, na hora realmente é muito complexo você imaginar que deva dar esse aval. Às vezes a pessoa tem um apego, enfim. É muito difícil, mas a gente precisa falar sobre a doação de órgãos. Exatamente, Ariane. Eu acho que a discussão ela é fundamental. Então, se a gente não consegue conversar com a família antes desse momento, então não existe um momento melhor para a gente poder fazer isso. Então, o que a gente tem tentado fazer, as campanhas da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos são geralmente voltadas para isso, para a gente conscientizar as pessoas. Então, se você tem o desejo realmente de doar seus órgãos, eventualmente se acontecer algum problema, isso a gente não importa se é novo, se é um adulto jovem, é importante conversar com a família e externar esse desejo, porque
É assim, quando você faz um transplante, quando você doa seus órgãos para alguém, então você externa esse desejo, fica muito mais fácil para a família poder pensar nisso e autorizar. Porque aqui no Brasil, diferente de alguns outros países, a gente depende da autorização da família para poder realizar um transplante de órgão. Então, se não tiver um desejo muito claro para a família, às vezes é complicado. E a gente tem aí profissionais que fazem essa avaliação, fazem essa interação com a família nesse momento que é o mais difícil. São pessoas muito sensíveis, então eu trabalhei no hospital de transplantes de órgãos em São Paulo, o maior centro transplantador de órgãos do Brasil, que é o Hospital do Rim, e lá tinha uma equipe extremamente capacitada. Geralmente cada hospital tem a sua equipe também para poder conversar com a família, mas a gente sabe que é muito difícil. E se você for ver os dados, 50% das famílias com que a gente interage recusam a doação de órgãos. É um número que cresceu depois da pandemia, então se tornou mais crítico isso. É importante, se você tem desejo de doar órgãos, converse com a sua família, externalize isso. Isso é fundamental para que a gente possa fazer realmente um processo melhor para a transplantação. É preciso uma autorização por escrito, algum rito, doutor? Basta essa comunicação verbal à família e, no caso da morte, claro, a família faz essa autorização? Basta a comunicação verbal mesmo, Diego. Então, você conversar com a família, deixar isso claro, é uma coisa simples. Tá uma conversa, um jantar, alguma coisa assim, um momento mais íntimo com aquelas pessoas que você ama. Converse com elas, olha, se acontecer alguma coisa, eventualmente, ninguém quer passar por nada disso. Claro. Mas converse, fale, diga que você deseja isso. Quando você doa os órgãos, realmente você consegue beneficiar geralmente mais do que 8 pessoas. Então, se acontecer alguma coisa, você tiver num processo difícil, seus órgãos vão salvar a vida, vão mudar a vida de muitas pessoas aí. Doutor, que órgãos podem ser doados em vida? Em vida, né? Então, em vida, no caso para um familiar, a gente pode doar órgãos até para familiares de 4º grau. Então, parentes de 4º grau. Não é permitido, por exemplo, você doar para um amigo. Então, diferente, por exemplo, teve aquela atriz e cantora Selena Gomez que recebeu de uma amiga, né? Não era um aparentado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente só pode doar realmente se for familiar. E órgãos que a gente pode doar em vida geralmente são fígado, a gente pode doar uma parte do nosso fígado, a gente pode doar uma parte dos nossos rins, por exemplo, quer dizer, um rim, a gente tem 2 rins, a gente pode doar um dos rins. Então existe uma limitação, claro, você está vivo, então você tem alguns órgãos que são vitais, não dá para doar um coração, um pulmão, claro, obviamente. Sim. Mas esses 2 aí são os principais. Parte da medula óssea também. E a medula óssea é bastante comum. Então, a gente tem aí grandes centros transplantadores de medula óssea no Brasil para tratar linfoma, leucemia e algumas outras doenças também. Doutor, 2 perguntas aqui em uma. Uma que talvez seja bem de leigo mesmo, que é com relação ao transplante de coração, por exemplo. Para a pessoa doar o coração, ela tem que ter tido ali uma morte encefálica constatada e o coração continua batendo depois? E como é que funciona geralmente? Continua batendo. É até um conceito, né? Filosoficamente um pouco complicado de entender. Mas assim, as nossas funções, o nosso ser, na verdade, ele passa realmente pelas funções do nosso cérebro. Então, a partir do momento que a gente constata que o cérebro não funciona de forma adequada, então às vezes o paciente sofreu um acidente de trânsito muito grave, ele teve um AVC, teve algum problema que levasse à perda das funções cerebrais. E a gente faz vários testes para poder constatar isso. Mas o coração continua batendo. Então, o coração é uma máquina que funciona de uma forma muito boa, até mesmo depois que o nosso cérebro para de funcionar. Então, uma vez constatada a morte encefálica, aí a gente tem ali a possibilidade de fazer esse transplante, de ser doador, tá? É claro que a gente tem um tempo também. O coração, depois de um determinado tempo, ele para de funcionar se não tiver o controle mais ou a ajuda do cérebro. Então, é importante que a gente tenha ali o quadro de morte encefálica para a gente permitir com que haja a doação de órgãos. Vez ou outra a gente vê notícias sobre isso, né, Arene? A corrida pela vida, justamente por conta desse tempo, e às vezes a gente vê um coração sendo transportado de um estado para outro. Todo um aparato, né? E corpo de bombeiros, enfim, toda aquela movimentação. É bonito, né? É bonito. Agora, doutor, nesse tempo curto, como é que se sabe exatamente se vai servir, para quem vai servir esse órgão? Como é que é feito isso nessa velocidade toda? Então, justamente, o nosso sistema de captação de órgãos aqui no Brasil é muito bem organizado. Então, tem uma série de exames que você tem que fazer tanto no doador quanto no receptor, avaliar a compatibilidade, fazer os estudos laboratoriais. No caso do coração, tem que fazer uma avaliação cardíaca, inclusive para ver a compatibilidade anatômica. Então, se esse órgão ele cabe no paciente. Por exemplo, se for um doador uma criança, como é que vai caber no adulto? Então, a gente tem até que pensar nisso. E então, tem uma série de fatores que são avaliados
clinicamente, tanto pelos médicos do órgão que está recebendo o transplante, do paciente que está recebendo o transplante, quanto pelos médicos que estão ali captando o órgão. E aí, se tiver compatibilidade, e é uma compatibilidade, inclusive, a gente fala imunológica também, aí a gente consegue fazer esse transplante. 8h29, nós estamos na nossa coluna de saúde e bem-estar com a Clínica Viridium. O Carlos Watanabe está aqui com a gente, conversando sobre transplante de órgãos e doação de órgãos também. Esses assuntos são correlatos, claro. Se você está nos acompanhando, está com a sua família aí no carro, talvez seja um bom momento, hein? Ouvindo essa entrevista, de falar sobre isso, de externar para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos, para os seus irmãos, esse desejo de doação de órgãos quando este dia chegar. Ariane. Doutor, qual o órgão que tem hoje a maior fila de espera aqui no país, de mais gente esperando pela doação? E eu queria que o senhor comentasse uma história que a gente ouviu aí nos noticiários recentemente, de que órgãos de animais poderiam ser usados para humanos. Como é que seria isso? Tá certo. Então, a maior fila que nós temos no mundo inteiro de realmente necessidade de órgão é a fila do transplante de rim. Então, aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, a gente estima que tenha mais ou menos 65 mil pacientes aguardando o transplante de diversos órgãos, 35 mil são de transplante de rim. Caramba. Então, a gente tem muitos pacientes que estão em diálise e que precisam de uma terapia definitiva. Imagina só, na diálise, Ariane, você não consegue nem beber água. Então, você tem que fazer uma restrição hídrica muito grande. Então, se você quiser beber 2 litros de água por dia, você não pode. Então, é importante lembrar que esses pacientes estão aguardando e que é a maior fila de pacientes. E com relação ao transplante xenotransplante, né? Então, recentemente, a gente teve a notícia aí de uma pessoa que recebeu o transplante de um órgão vindo de um porquinho. Então, um porco, claro, geneticamente modificado, e aí conseguiu fazer e está 30 dias, mais de 30 dias, sem ter rejeição. Caramba. Então, foi feito o nocaute de alguns genes, foi feita uma modificação genética para que se tornasse compatível. E é claro, né, o porquinho ele tem que estar em condições extremamente saudáveis, sem bactérias que possam provocar problemas para a gente, inclusive. E esses estudos estão sendo muito importantes porque são pontapé inicial. Então, nos Estados Unidos tem um planejamento de que até 2030 existam centros de criação de porquinhos geneticamente modificados para que a gente possa fazer os transplantes entre espécies. Então, é uma coisa muito moderna para tentar aliviar essa fila de transplantes, já que só com os doadores a gente não está conseguindo. Então, é uma iniciativa muito importante, até estranha, mas é muito importante, a gente tem que se acostumar com isso nos próximos anos. Doutor, e o transplante ele é realizado pelos médicos daquela especialidade? Ou seja, os urologistas fazem transplante de rim, por exemplo? Em geral, a gente realmente está ligado com a especialidade. Então, o transplante cardíaco é feito pelo cirurgião cardíaco, transplante de pulmão pelo cirurgião torácico e equipe da cirurgia cardíaca, muitas vezes. O transplante de rim no Brasil, classicamente, é feito pelo urologista, tá? Então, isso desde o início, quando a gente começou a fazer em São Paulo, é feito pelo urologista. Pode ser feito também com a equipe da cirurgia vascular. E nos Estados Unidos existem médicos especialistas em transplantes de órgãos especificamente. Mas aqui no Brasil é feita então uma avaliação pelo nefrologista com relação ao rim, se é possível fazer esse transplante. Depois disso, quem faz o transplante, quem executa a cirurgia é o urologista. Geralmente é um urologista que fez aí uma capacitação mais longa, né? Então a gente tem que fazer um ano adicional de tratamento de cirurgia de transplante para a gente poder executar essa cirurgia. Muito bom, excelente conversa, super esclarecedora. Se você perdeu algum trecho desse papo com o Dr. Carlos Watanabe, que é médico urologista da Clínica Viridium, depois procura nas nossas redes sociais, a íntegra da entrevista sobre transplante de órgãos estará lá. Dr. Carlos, muito obrigada por hoje, até a próxima. Muito obrigado, Ariane, muito obrigado, Diego. E o ouvinte aí, então, pense na doação, é um ato de amor. Muito bem.